Luz das nações, luz das nações, a luz das nações, a luz das nações, a luz que ilumina, luz das nações, luz das nações. Boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Ao longo deste ano temos vindo a comemorar os 500 anos da Reforma Protestante. O que o motivou e qual o seu impacto até aos dias de hoje? Quais foram os principais reformadores e qual o papel deles neste grande movimento que rapidamente se espalhou pela Europa e pelo mundo inteiro? Em Portugal, o que temos também a dizer sobre o assunto? Estes foram alguns dos assuntos abordados no encontro temático organizado pela Igreja Evangélica da Lumiara, em Vila Nova de Gaia. Nós fomos até lá para lhe contar tudo. Antes de mais nada, é uma celebração, um número bonito, redondo, 500. É um número bonito, 5 séculos. Antes de mais nada por isso e porque há também aqui apesar de alguma divisão interna, há um fio comum que é tendente à consecução do bem comum e, portanto, grande importância. Faz todo sentido comemorarmos os 500 anos da Reforma Protestante, porque, de facto, a Reforma Protestante, na era pós-cristã, ou seja, a seguir ao nascimento de Cristo, é, de facto, um dos maiores marcos do cristianismo. E deixar passar esse marco histórico de forma desapercebida não fazia sentido rigorosamente nenhum. Mas, relativamente à Igreja, a Reforma Protestante trouxe uma convergência para a Bíblia enquanto palavra de Deus. Se nós analisarmos bem o contexto histórico, o que levou os reformadores a terem uma atitude de contestação foi exatamente os sucessivos desvios que tinham vindo a acontecer ao longo de muitos séculos relativamente à verdade revelada nos Evangelhos. Então a Reforma Protestante marca uma mudança de paradigma e faz com que a verdade bíblica possa outra vez ser trazida à tona. A Reforma vem relembrar que é apenas pela Escritura que nós podemos interpretar e ela própria se interpretar a si mesmo. Apenas Cristo é importante, apenas Ele é o mediador entre Deus e os homens, apenas pela fé, apenas pela graça que a salvação é disponível e a razão da existência da humanidade, ela se reduz a uma única circunstância, a tributar glória a Deus. A minha intervenção resumiu-se fundamentalmente na perspectiva que Martinho Lutero pode ter dado para alguma intervenção na política. E deu, de facto, porque ele foi uma espécie de profeta, porque abriu novos horizontes que puderam reformar visões do mundo e da própria política. Estávamos num período de monarquias e hoje abriram-se portas para as repúblicas e para a democracia mais consolidada. E é o período que estamos a atravessar em Portugal. Esta reforma de Lutero é muito importante. Eu apresento-me, para além de pessoa interessada em ciência, também como cristão, católico, e entendo que esta reforma de Lutero, de alguma maneira, ultrapassa o próprio luteranismo e influencia toda a cultura e mesmo as outras religiões cristãs, nomeadamente a católica, no sentido precisamente deste convite reformador, sendo que também, a propósito depois da ciência, irei falar também em contributos específicos que o luteranismo pode ter trazido e que diretamente ou indiretamente acabarão por favorecer ou moldar ou acompanhar todo o processo científico. Quando eu digo que a reforma está a acontecer e ultrapassa claramente as igrejas reformadas, é porque eu entendo que a Igreja Católica e a comunidade que inclui os católicos é também, obviamente, principalmente nos dias hoje, positivamente influenciada por este contexto. O próprio Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E é de alguma forma esta noção de que as trevas se dissiparam, que depois de um tempo de trevas, de um tempo de algum obscurantismo, alguma intensidade e do domínio religioso das autoridades da altura sobre um povo não esclarecido, que a reforma veio cortar, veio cindir e veio dar a oportunidade de trazer conhecimento,
onde havia desconhecimento. De facto, talvez melhor trouxe e está a trazer, se bem que hoje estes contributos estão relativamente esbatidos no melhor dos sentidos, porquanto a comunidade científica, de uma forma geral, comunga destes atributos que também foram impulsionados por Lutero, mas eu referia nomeadamente a questão da tradução da Bíblia para as línguas vernáculas e associado a isso duas grandes necessidades, a da alfabetização e a da ampliação do espírito crítico de leitura, da hermenêutica, do sentido crítico, que acabam por favorecer o processo científico, influenciando depois as comunidades protestantes e toda a cultura, como eu disse. Em João Ferreira de Almeida nós encontramos um dos epítetos, uma das circunstâncias que a Reforma permitiu: trazer para a língua de cada povo a tradução da Bíblia. Aquilo que era domínio apenas de alguns, tornou possível o povo aceder à Sagrada Escritura. Digamos que foi também uma espécie de preâmbulo das revoluções liberais que aconteceram por todo o século XVIII e que deram origem aos princípios da liberdade, da igualdade, da fraternidade, da solidariedade entre os povos. Recordar a figura de Lutero como alguém que não se conformou, como alguém que, diante de uma crise espiritual que a Igreja estava a passar, foi um homem contundente, foi um homem que foi fiel à sua consciência, foi um homem que foi fiel à palavra de Deus. E então, enquanto cristãos hoje, nós temos que nos inspirar em Lutero, partindo do princípio que uma Igreja reformada é uma Igreja em constante reforma. E enquanto cristãos, nós não podemos perder de vista esse paradigma e esse desafio. A ideia que eu gostava de deixar para quem nos está a ouvir é esta. Martinho Lutero insurgiu-se contra um facto muito concreto que se verificou na sua altura: a venda de indulgências. E a circunstância é esta: se nós pensamos com o nosso dinheiro podemos pagar o favor de Deus, se nós pensamos com o nosso dinheiro podemos corromper Deus, então nós podemos corromper qualquer político, qualquer árbitro, qualquer juiz, qualquer funcionário público. E esta dimensão de ética na vida está presente, muito presente, no movimento reformador. Este foi então mais um importante colóquio sobre os 500 anos da Reforma Protestante, desta vez uma iniciativa da Igreja Evangélica dos Irmãos da Lumiara, em Vila Nova de Gaia. Entretanto, se gostaria de saber mais informações sobre este e outros assuntos, contacte-nos, visite também o nosso site e a nossa página do Facebook. Logo à noite voltamos a estar consigo na rádio, na Antena 1, por volta das 22h45. Até lá, se Deus quiser.